Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Saudações, nação cuscuzeira! Olha quem está aqui! Aqui estamos nós, essa nação cuscuzeira que a cada quinta-feira fica ansiosa e ansioso para ouvir o salve, salve! Eita, que alguém perdeu os tímpanos só de ouvir isso aí, né? Então, gente, mais uma quinta chegou. Vamos se animar, porque tá chegando o fim de semana. E também chegou o nosso cuscuz espiritual. E também quem tiver esse boca de cuscuz, melhor ainda. Então, gente, tudo bem com vocês? Aqui estamos mais uma vez e vamos iniciar com uma boa e bela harmonização para a nossa jornada de hoje. E, primeiramente, eu gostaria de chamar a nossa querida Isabel Martins para fazer a nossa prece inicial. Isabel, se você está entre nós, bata 2 vezes para sim e 1 para não. Toque, toque. Boa noite a todos os nossos ouvintes. Nossa gratidão por estarem sintonizados conosco, sintonizados com Cristo nesse momento. Possamos nós elevar os nossos pensamentos em uníssono com o coração ao alto, pedindo ao Mestre querido que derrame sobre nós, em nossos lares, em nossos trabalhos, no trajeto que nos encontremos, derrame suas luzes consoladoras e balsamizadoras. Obrigada, Jesus, por mais essa quinta-feira, uma quinta-feira que tivemos que desbravar muito até chegarmos a Ti, nessa hora em que nos unimos aqui nas ondas da rádio. Envolve-nos em muita paz, em muita luz, e que através de nós possamos trazer as melhores colocações sobre os Teus ensinos. Envolve as palestrantes da noite de hoje, que através delas possamos refletir mais sobre as nossas reencarnações, e que Tua presença viva seja lábaro a ostentar em nossos corações, agora e sempre, com muita luz e muita paz, que assim seja. Que assim seja. E aí, galera, bora unir ainda mais essa harmonização para dar uma bela e maravilhosa dupla harmonização. Bora, DJ JP, rapaz, papoca nesse som! A sua rádio, tocando mais música. O ser no corpo é um passarinho na janela
meu mentor mandando, menina, segura a onda, baixa a bola, talvez. Coitado, meu mentor, me perdoa. Não me dê bronca no mundo espiritual enquanto eu desdobrar. Então, gente, estamos aqui em mais uma quinta-feira com o nosso querido Cuscuz. Gente, meu mentor deve estar assim, ô mulher, pelo amor de Deus, pra que foi me meter no meio? Então, gente, estamos aqui para mais uma quinta-feira, para toda a nação cuscuzeira. Peguem suas cumbucas de cuscuz e levante, eu sou cuscuzeiro, isso mesmo. E o tema de hoje, para quem está muito ansioso e ansiosa para saber, é muito lindo, muito fofo, eu adorei. Qual é, gente? O papel da família na casa espírita. E as pessoas que irão apresentar hoje, que com muita honra e com muita alegria, viemos receber aqui a Carol e a Isabel, nossas amadas e queridas do Centro Espírita Humberto de Campos, da terrinha mais amada desse Ceará, desse Nordeste, desse país e desse globo terrestre, Quixadá. Um beijo para toda a galera de Quixadá. A Quixadá Xian aqui que vos fala, filha de Quixadá, em armênio, tá, gente? Aqui mandou um salve para todos. Então, meninas, sejam muito bem-vindas, muita paz e muita luz. Sintam-se abraçadas. Valeu, Paloma, que é a Carol que está falando com você. Cadê a Isabel? Isabel, dá um alô aí pra galera. Oi, gente. Vamos nós. Vamos cuidar, né? Boa noite a todos e a todas. O tema de hoje é um tema cute, né, Paloma? Aquela coisa assim, bem fofinha. O papel da família na casa espírita. Aí a gente deve pensar assim, o que é? Por que esse tema, né? A gente quintou e a gente chegou no mês de maio. E nada melhor do que começar o mês de maio falando da família. A gente pensou, a gente planejou. Vamos começar a falar sobre a família, porque gera tantas dúvidas, e todo indivíduo que está aqui encarnado e desencarnado tem núcleo familiar. Eu vivo só, mas você não nasceu de chocadeira. Nasceu através de alguém, né? Então, por que falar de família? Então, a gente vai abrir nossa noite, além dessa prece, dessa energia que a Paloma transmite, da música que é tão linda essa música que passou do Tim Vanessa, com a mensagem da Joana de Ângeles, no livro Constelação Familiar. A família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Toda vez que a família se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos, abalada nas suas estruturas. Nossa, a Joana de Ângeles falou tanta coisa, né? Só nessa frasezinha, nesse trechinho, dá para fazer um seminário sobre família. Mas a gente tem o quê? Tem 20 minutos, Vaga, cuida. Vamos cuidar. E em cima do que ela falou, a gente tem várias definições de família. A gente tem a definição da família no ordenamento jurídico. A gente tem a definição segundo a psicologia, segundo as ciências biológicas, segundo as leis da sociedade. Assim, enfim, a gente tem várias definições. Mas a doutrina espírita, ela diz o quê? O que é que ela fala sobre a família? Porque nós, essencialmente, somos seres sociáveis. E a família é o nosso primeiro núcleo da sociedade. É onde a gente aprende tanta coisa. A gente aprende a dar bom dia. A gente aprende a ser cortês. É onde a gente aprende a comer com os talheres. É onde a nossa mãe, nosso pai, nosso responsável, vai nos ensinando. Os primeiros passos, né, Carol? As primeiras palavras, o primeiro convívio, tudo é dentro do lar, tudo é junto com os familiares. Carol, eu não aprendi isso com a minha mãe nem com meu pai, aprendi com a minha tia. Aquela pessoa que a gente tem como família, como responsável, ela é, sim, o nosso núcleo familiar. A gente vai aprender mais coisas, a gente tem um mês de maio inteiro falando e refalando, recontando e contando sobre os aspectos da família, agora de diferentes perspectivas. Hoje a gente vai falar essencialmente sobre o papel da família dentro da casa espírita. E na doutrina espírita ela traz um olhar diferente.
ela alarga esses conceitos que a gente traz da família, composta, por isso, por aquilo, por homem, por mulher. Eu não vou entrar nessa discussão porque não nos cabe, mas é mais ou menos assim que vai trazer dentro das nossas leis, dos nossos conceitos, né, que a gente vai aprendendo dentro de casa. Quer falar, Isabel, alguma coisa? E a família ela tem sofrido modificações no contexto histórico, né, Carol? Muitas vezes a gente viu, enquanto a gente estava ali vivendo na primitividade, as famílias, as pessoas não se reuniam como família. Aí, a partir do momento que o homem passou a ficar presa à terra, a sedimentar os laços, foi quando iniciou a ideia da constituição familiar. Porque até então vivíamos sozinhos, isolados. E quem é que crescia com isso? Ninguém. Então, nesse momento que a gente passou a sedimentar, a gente passou a criar esses laços tão importantes. Mas e aí o que aconteceu? No transcurso dos tempos, a família passou a ser um núcleo bombardeado, porque incomoda. E é essa visão, exatamente essa visão que a doutrina espírita vai nos amplificar sobre esse núcleo, que é imprescindível para a sociedade. E temos uma lei, né, Isabel, que fala sobre ela. É através dessa lei que vai nos impulsionar, que vai nos levar para frente. Gente, isso vocês como a gente mora no interior, né? A gente vê muito aqueles vaqueiros tangendo os animais, né? O boi, né? E a lei do progresso... As carroças. Então a lei do progresso, ela vai nos jogando para frente. E é a família que vai nos tangendo, né? Através, claro, a luz do Evangelho do Cristo, através dele, que a gente vai... E ela está onde? Está na nossa consciência, né? De alguma forma, a gente vai plantando as pequenas sementinhas. E através dessa lei do progresso, que nós vamos se submetendo a vivenciar experiências diferentes, do plano físico, as diferentes situações, a aquisição de conhecimento e elevada moral, né? Mas aí devem estar se perguntando, viu, Isabel? Mas tem aquelas famílias desajustadas. Tenham calma, porque toda família tem um porém. Calma, que a gente vai já chegar lá. E nesse progresso, né, nesse momento, eu estou lendo aqui as mensagens. Gente, fizeram uma pergunta. Achei tão engraçada a pergunta. O que é quilt? Essa linguagem jovem que vem arejando as nossas redes de relações, né? A gente às vezes fica confuso com o que é, Isabel, as palavras novas. Não, eu respondi, é fofinho, é um tema fofinho. Foi a nossa irmã que perguntou. É porque pode ter mais gente com dúvida, né? Então a gente vai esclarecendo. Bom, e na pergunta, anota aí, na pergunta 775 do Livro dos Espíritos, o nosso codificador pergunta: qual seria, para a sociedade, o resultado do relaxamento dos laços familiares? O que ele está querendo dizer? Se relaxar, se não tiver os nossos laços, né? O que vai acontecer? Aí o benfeitor responde: a recrudescência do egoísmo. Ou seja, a gente, ao invés de ir progredir, a gente vai o quê? Regredir, vai voltar várias casas. É igual um jogo de tabuleiro. Imagina a trajetória, um jogo de tabuleiro. Ao invés de você avançar 3 casas, está voltando, se não tivesse laços familiares. Carol, no mês passado, a gente teve uma palhinha com Alcides. A gente adora ouvir Alcides. Ele sabe disso, tá no coração da gente, né? Então, mês passado, Alcides esteve aqui conversando com a gente, falando sobre Allan Kardec. Então, um pouquinho, porque em 30 minutos, 40 minutos, não dá para a gente falar muita coisa. Allan Kardec é uma vastidão. Mas tem um ponto importante na biografia do nosso codificador, que mostra que Kardec, muito jovem, perdeu o pai. Então, ele praticamente foi criado somente pela mãe, pela avó e a presença de um tio materno.
Isso fez com que ele visse a importância que é a família para a constituição do caráter das pessoas. Por isso, Carol, que essa pergunta de Kardec foi tão importante e ela se encontra na lei de sociedade, que é uma lei natural. Se é uma lei natural, é uma lei perfeita, porque é uma lei de Deus. E na questão 774, um pouquinho antes dessa que você citou, os benfeitores, eles falam que os laços sociais, eles são necessários ao progresso e os laços de família, eles apertam ainda mais os laços sociais. Vejam o quanto é importante a gente estar com essa conversa da noite de hoje. Porque a gente vivemos hoje num contexto ainda saindo de uma pandemia e de vez em quando a gente ouve umas notícias que deixam a gente preocupado, né? Pode sair sem máscara? Não pode sair sem máscara. Pode ir para um local assim ou não pode? E aí a gente vê outros países retomando algumas outras medidas mais endurecidas para conter a Covid. Então, a gente está nesse contexto, fica em casa, sai de casa, e os jovens que estão ainda, né, nesse momento de volta às aulas, que volta à sua rotina, eles ainda estão temerosos. E vige hoje uma ansiedade social dentro do lar e fora do lar. Porque você não sabe, de repente, como é que você vai receber. Se você está de máscara, as pessoas olham para você e falam, por que você está de máscara? Aí, se você tirar a máscara, alguns olham e falam assim, por que você está sem máscara? Então, a gente está num momento de adaptação e mudança. Então, se nós tivermos dentro dos nossos lares esse fortalecimento do entendimento das conversas, dos diálogos, e aí Kardec fala justamente isso, porque dentro do lar a gente vai treinando algo importante, que é o dar as mãos, é sair do egoísmo. No livro, tu já citou Constelação Familiar, não já, Carol? A Joana de Ângela, ela é primorosa quando ela fala a respeito desses laços familiares, e ela diz assim, que no pequeno grupo doméstico inicia-se a experiência da fraternidade universal. Então, a gente vai começar a ter um processo de autocura. Curar o quê? O egoísmo. E o egoísmo é simplesmente uma das maiores chagas, juntamente com o orgulho da humanidade. E a Joana de Ângela ainda fala assim, ensaiando-se os passos para os nobres cometimentos em favor da construção da sociedade equilibrada. Então, que possamos nos voltar mais para esse núcleo importante da nossa sociedade. Mesmo hoje, nessa modernidade, nesse momento de dificuldade, aí as meninas utilizando esses termos novos que a gente vai colocando no nosso vocabulário, já está anotado, e aí a gente vai aprendendo e se renovando a cada dia, né, Carol? Isabel, em relação ao progresso, estava aqui me lembrando. Quem já foi criança, quem teve irmão, teve primo de idade próxima, vai se identificar. Quando dois irmãos estão juntos, aí eles querem dividir um pacote de biscoito. Eles querem comer o pacote de biscoito, só que eles não querem dividir, eles querem comer inteiro. Aí vai o cuidador, pode ser a mãe, o pai, o tio, a prima, aquela pessoa que está ali cuidando, ela vai ensinar uma coisa. Ela, ao invés dela pegar outro pacote e dar um para cada, para satisfazer e se livrar, ela vai ter essa pessoa, né, ela vai ter uma grande missão. Nesse momento, uma coisa tão simples, que é dividir. Quer pegar o pacote do biscoito e dividir entre as duas crianças. Isso é uma coisa simples, uma coisa pequena, mas quando for na vida adulta, vai fazer um diferencial, porque ele vai se acostumando. Tem um que cede mais fácil, tem um sempre que não quer ceder. É incrível, mas é um processo natural, e a gente, com muito jeito, às vezes a gente está cansado e tudo, entendemos o dia a dia de cada um, mas é uma forma da gente fazer levar um ensinamento.
É o primeiro educador, né? Está no nosso lar. Exatamente. E educar não é fácil. Os professores e professoras aí de plantão sabem que você educar hoje, nos tempos de hoje, em que há muita facilidade com relação às redes sociais, à internet, a tudo. Então, você fazer com que o interesse seja desviado daquela rede social para um livro é um trabalho de milhão mesmo. E 2 anos de pandemia, hein, gente? 2 anos, e teve o primeiro ano que foi 2020, 2021, foram bem complicados. A gente teve que viver muito tempo em casa, muito tempo. E acho que esse tema é um tema que dá para a gente usar nesse tempo remoto, que nós vivenciamos, essas horas que passamos em casa, convivendo, parentes difíceis, né? Então, tudo isso vai... quando a gente começa a entender o que o Allan Kardec trazer, os benfeitores, vai acalmando um pouco mais, a gente vai entendendo e se entendendo, é o autoconhecimento. Aí quer dizer... Carol, no livro SOS Família, a Joana de Ângeles, aproveitando o gancho aí das dificuldades, a Joana de Ângeles fala que a família é o grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados e em compromisso inadiável para a reparação, graças à reencarnação. Vejam que nós não estamos no paraíso de jeito nenhum. A maioria das famílias, elas estão em laços de expiação. A gente está reunido para aprendizado mesmo. Então, quem se segure na sua expiação e vamos aprendendo um com o outro para poder a gente sair necessariamente melhor, né? Aí quer dizer, Isabel, que a família exerce um papel importante na nossa jornada evolutiva. Podemos dizer que sim, né? Ela exerce um papel. Certeza. E daí o Allan Kardec, foi Allan Kardec que diz, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, pode acompanhar, capítulo 14 tem 8, ele diz, é o próprio Allan Kardec que fala, não foi o pai quem criou, o pai, ele está querendo dizer o pai, nós, né, nós seres humanos, não foi o pai quem criou o espírito do filho, ele não fez senão fornecer o envoltório corporal, mas deve ajudar, eu botei até ênfase, deve ajudar no seu desenvolvimento intelectual e moral para fazer progredir. Aí a pessoa fica com medo, vixe, não vou ter filhos não vou conviver com meus parentes e tal. Gente, não é isso que ele está querendo dizer. É que quando a gente se torna, de alguma forma, responsável por alguém, principalmente também está enfatizando a questão do pai, da mãe, mas aquela pessoa que tem uma responsabilidade sobre aquela criatura, ele vai desenvolver, né, vai expiar de alguma forma esse desenvolvimento intelectual e moral, ajudando aquele espírito a progredir. Às vezes a gente fica falando de pai e mãe, mas é aquela pessoa que se sente responsável. As mães solos também, tem muita mãe solo, tem muita mãe sozinha, tem pais solos também, tem os filhos da pandemia, né, os órfãos da pandemia. Então, tudo isso, essas pessoas que abraçaram essas crianças, esses jovens que estão nos ouvindo, por conta da pandemia, né, que desencarnou, né, os seus responsáveis, seus pais, estão nos ouvindo, essa responsabilidade, tudo que acontece na nossa vida não é acaso. Tem um porquê, tem um motivo. Então, ainda responsabilidade. É tanto, Isabel, que me lembrou, eu estava até conversando, né, mais cedo, falando sobre o livro Obreiros da Vida Eterna. Eu não estou lembrada eu não lembro se era... É um livro muito bom, indicação de livro de leitura, que a gente vai aprender muito para os nossos ouvintes. É uma psicografia de Franciscano Xavier, o Espírito André Luiz nos traz como é lá no plano espiritual, e a miúde vai esclarecendo a cada um de nós sobre isso. Carol, ótima citação.
E tem um momento que eu não tô lembrando o nome do personagem, eu não lembro se era Cavalcante, não lembro, me desculpem. Que ele trabalhou na casa espírita, desenvolveu a mediunidade e tal, participava das mediúnicas, de outras atividades da casa espírita, mas em casa ele não conseguiu exercer. É o Dimas, Carol. Dimas, isso, pronto, exatamente. Ele não conseguiu, aspas, evangelizar sua família. Isso. Ele não conseguiu trazer a mensagem do Cristo para o celular. Por mais que ele tivesse feito um trabalho gigante fora de casa, mas em casa, que é nosso primeiro meio social, com a esposa, com o filho, com aquelas pessoas que estão ali convivendo. Né? Engraçado, Carol, que tem outro personagem que é o Fábio. O Fábio também nascendo espiritista, mas já fez um trabalho diferente do Dimas. Ele evangelizou seu lar, instituiu uma coisa importante, que é o evangelho, o culto do evangelho no lar. Então, a sua família não vai sofrer o desencarne, porque eram quadros de momentos finais, né, enquanto encarnados. Então, a família vai sofrer, sofre, gente, mas a família está mais fortalecida com os ensinamentos da doutrina espírita para poder a gente ter uma fé mais raciocinada. Ela não sofre os abalos dessas perdas imaginárias e temporárias, né? Isso. Bem lembrado, viu? Não estava lembrando dele. Então, a família, essa escola, né, que a gente está falando o tempo todo, não é só a Terra, é dentro de casa, aquelas salas de aula, né, como se a Terra fosse uma grande escola e em casa são as nossas séries, né, nossas salas de aula. E eu queria tocar num ponto, Isabel, vou adiantando, né, a respeito das escolas de paz que tem dentro das casas espíritas que desenvolvem um ponto muito importante, que é a evangelização. Fundamental, né? É fundamental na evangelização, a escola de paz. As casas espíritas que têm evangelização normalmente, elas têm a escola de paz. Muitos chamam de escola de paz, encontro de paz, reunião de paz, enfim, pais ou responsáveis. Eu não sei se alguém já ouviu falar, mas é sempre bom a gente se informar, porque às vezes a gente deixa a nossa criança, vai resolver alguma coisa na rua, volta para buscar, e a gente não sabe que tem esse trabalho, e é tão importante. E nesse espaço, o que é que eles fazem, né? Normalmente, nesse momento que está ali as famílias, né, os responsáveis, às vezes até a irmã, mais velha do evangelizando, né, da criança ou do jovem que está ali, faz o evangelho segundo o Espiritismo. Às vezes tem temas, né, tem temas mais voltados para a família, o papel da família, aí vai também falar de adoção, que tem casos de adoção. São temas que o pessoal que fica responsável por esse encontro, são os facilitadores, eles vão organizando. Mas a gente tem uma indagação, para que serve? O que é que tu acha, Isabel? Para que serve a escola de paz, na tua opinião? Eu penso assim, a criança, o jovem está lá na evangelização, aí está recebendo aquele manancial de informação que a doutrina espírita traz. Quando chega em casa, vai encontrar, às vezes, o pai ou a mãe bebendo bebida alcoólica, ouvindo música de baixo calão, entre outras coisas. Então, quebra aquele aprendizado, meio que se perde, né, Carol? E aí, quando tem a escola de paz, o pai e a mãe, ou o responsável, a gente fala pai e mãe, aquela pessoa que está com a criança sob sua salvaguarda, ela vai comungar com as mesmas ideias. Ela vai estar instituindo o evangelho no lar, com o culto do evangelho no lar,
com a sua criança, com o seu jovem. E aí vai sempre fortalecendo cada vez mais essa instituição. É assim que eu acho, não é? Eu joguei a bola para você, porque você já participou do grupo de paz, né? Em uma casa espírita, em Fortaleza. Já como mãe, né? Há muitos anos, Guilherme eu tenho 2 filhos. Os ouvintes não sabem. Então, quando o meu primogênito era criança, eu participei de um tempo só como ouvinte. Eu entrava muda e saía calada, porque eu estava iniciando aí no estudo espírita. E depois eu fui participar como facilitadora. Hoje a gente usa o termo facilitador, né? Como facilitadora. E a gente passou a estar no outro lado, do outro lado da moeda. Sempre é um aprendizado dos 2 lados. E no grupo de paz é o momento de acolhimento. Vamos acolher aquelas famílias, vamos ouvi-las. Às vezes a pessoa só quer ser ouvida. E é uma forma também os evangelizadores conhecerem mais ainda seus evangelizandos, porque a gente fica assim... A realidade de cada um, né, Carol? Isso. A realidade de cada um. Porque a gente fica assim, porque a criança ela reage assim, porque o jovem está com ansiedade, porque está com depressão. A família vai ser muitas vezes a família vai ser a nossa resposta, o nosso feedback. É onde o evangelizador vai criar um laço com a família, porque, gente, a evangelização, né, puxando um pouquinho por esse lado, não é só estar ali naquele momento, naquelas brincadeiras, naquelas dinâmicas. É o momento também de integrar aquele ser, aquele indivíduo dentro do Evangelho do Cristo. Mas é uma tarefa muito complicada, eu tenho que ser muito bom para fazer isso. Não, gente, eu acredito que conseguimos, a gente vai também se moldando um pouquinho, né? Vamos tentando se moldar. E isso daí vai salvar, muitas vezes, eu já ouvi, né, pessoas falando, vai salvar aquela família. Não é salvar, é o momento da gente ajudar a trazer uma perspectiva diferente para aquele núcleo familiar. Às vezes conseguimos, às vezes não, mas a gente continua tentando. Por isso o grupo de paz, do grupo dos responsáveis, é muito importante estar ali, para poder a gente ter realmente esse vínculo, né, esse momento. E você sabe que no capítulo 14, quando Kardec vai falar sobre honrar vosso pai e a vossa mãe, e traz a lume os laços de família, vai ter uma distinção entre as famílias espirituais e os laços de famílias corporais. Que os primeiros se mantêm, os laços espirituais, eles se mantêm. Por isso que a gente percebe que o Espiritismo, e Hamed fala no livro Renovando Atitudes, que o Espiritismo amplia, alarga o conceito de família, porque põe a terra, põe abaixo determinados padrões que a gente ainda mantém ainda hoje, como padrões de patriarcalismo, de impositismo, de machismo, inclusive, a gente ainda vê muito isso nos lares. Então, quando os pais estão inseridos no grupo, eles começam a ampliar o seu olhar. E aí, a criança e o jovem vão ter mais fácil, até o diálogo, né, Carol, dentro do lar, até manter, e a gente vai minando algo que tem mitigado muito as famílias, que é o materialismo. E o materialismo associado com a incredulidade. Quando você não crê, você passa a achar que você tem que viver o aqui e o agora. E que não vale a pena você ajudar o próximo, você se melhorar. Mas quando a gente percebe que há a imortalidade da alma, que nós temos uma lei, que é a lei de causa e efeito, que nós temos um Pai, que é misericórdia, e que nós só colhemos o que nós plantamos, a gente passa a quebrar esse sentimento que vem, essa ideia que vem, melhor dizendo, vem se enraizando em alguns lares, que é o do materialismo, é o do viver a extenuar os seus sentidos.
E é pelo contrário, a gente tem que começar a viver mais voltado para o que é que vale a pena, o que é que eu estou fazendo aqui, né? Nesse passeio terreno aqui que a gente faz. E aproveitando o gancho da Isabel, a gente já está quase finalizando essa primeira parte. Vou citar Jesus, tá? Vou citar Jesus porque estou inquieta. Jesus diz para o doutor da lei: ninguém entrará no reino dos céus se não nascer de novo. A doutrina espírita complementa Jesus, falando: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. É a lei. Fora da caridade não há salvação. Isso tudo, a Joana de Ângeles vai e diz. Ela fala no livro SOS Família. Nem é o grupo da bênção, nem é ela da desdida. Antes é a escola de aprendizagem e redenção futura. Tudo isso a família, ela vai compor. Tudo isso como irmãos, como irmãs, primos, tios, mãe, pai, enfim, o que seja. Nós vamos aprendendo, seja através de laços consanguíneos ou não, vamos nascendo, morrendo e renascendo e progredindo. Vai demorar, mas não é impossível. Carol, calma aí, Paloma, calma aí, antes de ir. Gente, quando Carol falou aí dessa passagem do SOS Família, eu lembrei automaticamente de um encontro que Jesus tem com a sogra de Pedro, e está lá no livro Jesus no Lar, né? E o Lúcio nos traz através da psicografia de Francisco Xavier, em que a sogra de Pedro, gente, é tão difícil os laços de família, e a sogra de Pedro já estava cansada com as atribulações que ela estava vivendo ali naquele momento, e aí Jesus fala para ela: minha querida, aquele jeitinho de Jesus, né? O lar é a escola das almas, o lar é o templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. Vejam o salto, é quase um salto quântico, né? A gente está aqui no nosso lar, aí a gente está habilitando-nos para a gente ir para a sociedade. E aí ela começa a cair a ficha, né? A entender aquelas palavras de Jesus. E ele ainda fala assim, que o lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo. O cadinho, para quem não sabe, é uma cunhazinha que você vai macerar alguma coisa. Então a gente vai ser macerado também. Ou vai ser o forno preparador. Então, nos preparemos agora para o segundo momento, né, Paloma? É isso mesmo, gente, com esses ensinamentos de Jesus, o primeiro mediador, porque para lidar com família, haja paciência. Quanto mais você pede paciência, aí você vai ter que respirar bem fundo, porque foi você que escolheu, ou também, né, reencarnação compulsória está aí para explicar. Então, gente, o tempo urge, ele não ruge. Vamos para o nosso segundo momento. Bora restabelecer, bora restituir nossa cupuca de cuscuz, água fluidificada. Já tô aqui com o meu galão de água fluidificada, porque estamos aqui para isso. Então, vamos agora ouvir uma boa música para dar aquela alegrada. Eu não vou dizer quem é, porque spoiler é errado. É contra a lei de Cristo. Então, daqui a pouco a gente volta com Pinga Fogo no Cuscuz. Papoca, DJ JP! Muito mais rádio, disparado em audiência. Web Rádio Fraterno. Quando me sinto cansado, olhando as trevas que devo enfrentar, quando eu olho o passado e vejo quanto eu já fiz sofrer, quero saber quem sou eu, saber quem me fez, porque estou aqui.
Ouço uma voz que me diz que trago as respostas bem junto de mim. Quem sou eu que não vê que a chuva não escolhe o solo que vai irrigar e dessedentar, apenas cumpre sua missão e os ventos divinos irão te levar. Quem sou eu que não vê que ao lado um ser encantado me chama de irmão e me estende a mão, me dizendo que juntos iremos mais longe que eu possa sonhar. Quem sou eu que não vê que meu Deus, acima de tudo, vem cuidar de mim? Quem sou eu? Sou um ser tão feliz, pois eu já descobri que eu tenho você. Quem sou eu que não vê que a chuva não escolhe o solo que vai irrigar e dessedentar, apenas cumpre sua missão e os ventos divinos irão te levar. Quem sou eu que não vê que ao lado um ser encantado me chama de irmão e me estende a mão, me dizendo que juntos iremos mais longe que eu possa sonhar. Quem sou eu que não vê que meu Deus, acima de tudo, vem cuidar de mim? Quem sou eu? Sou um ser tão feliz, pois eu já descobri que eu tenho você. Quem sou eu que não vê que meu Deus, acima de tudo, vem cuidar de mim? Quem sou eu? Sou um ser tão feliz, pois eu já descobri que eu tenho você. Quem sou eu? Sou um ser tão feliz, pois eu já descobri que eu tenho você. Estamos de volta com o nosso cuscuz. Minha gente, hoje eu comi muito açúcar. Dá pra perceber, né? Como açúcar desde que eu nasci. Coitado de mim. Então, gente, voltamos agora com o nosso cuscuz. Você aí que está com a sua cumbuca de cuscuz cheia, pega o queijo. Se você for vegano ou vegana, taca o tofu aí. Que aí vamos derreter também. Somos todos inclusivos, enfim. Então, bora lá que hoje o nosso cuscuz vai pingar fogo bem pingado. E aí, Bel, eu tenho uma pergunta. E essa pergunta, quando vocês falaram que a família ela é essencial para a evangelização da criança, e nos casos de crianças que são muito resistentes para ir à mocidade ou ao centro espírita, porque vemos que a fase da infância é aquela fase que você molda, né? Como pai, mãe, ou até familiar. Porque no meu caso eu fui obrigada a ir para catequese quando eu era católica. Me vinguei, quando eu me tornei espírita, obriguei minha mãe a estudar UESD. Mil para Carol. Qualquer um aí, pode fazer pau ímpar. Fala, Carol. Paloma, vamos bater um papo. Me desculpa, eu não ouvi direito, porque tua voz cortou na hora quando você falou. É porque foi o obsessor que cortou na hora. Ela está perguntando se a criança for resistente aí para evangelização, Carol. Como é que a gente pode fazer? Nesses casos, Paloma, a gente sempre aconselha a não obrigar, porque quando obriga é muito pior. Ela vai ter vai magoá-la mais ainda. A gente aconselha a levar a evangelização, ela não precisa necessariamente estar dentro da sala. Só em ela estar ali
num centro, né, naquele momento, ela pode receber passe, a gente chama um passista para direcioná-la para a Câmara de Passe, se for o caso. A gente chama algum evangelizador para estar com a criança, para integrá-la. A gente nunca vai excluir. Quando você falou sobre as pessoas que não comem queijo, né, os zero lactose, né, os intolerantes alérgicos, a gente fez uma representatividade de inclusão. Então, nesses casos também, dessas crianças que têm uma resistência jovem, a gente aconselha aos responsáveis não obrigá-los, mas a gente, lá dentro da evangelização, de alguma forma, vai agregá-lo. Eu lembro, Fran, agora lembrando, teve um caso de uma criança que ela nunca gostava de entrar na sala. Eu não lembro o nome dele. Ele nunca entrava. Aí, eu e a Fran, a gente tentava levar a evangelização até ele. Ele tomava passe e depois ele ficava ali na cozinha, né? A gente fazia uma atividade na cozinha com ele, levava alguma atividade, quando a gente viu, ele já estava indo para a sala normalmente. Então, é um trabalho minucioso e não obrigamos. E tem outra coisa, é verdade, Carol, a gente não pode obrigar. E ainda tem outro caso da criança que nem quer ir, nem quer sair de casa para ir para a evangelização. Aí o pai vai fazer o quê? Nós temos o culto do evangelho no lar. É um diálogo, a gente vai dialogando. Então tem um senso comum, num dizer popular, que diz assim, água mole, pedra dura, tanto bate até que evangeliza. não, até que rompe. Mas a gente vai, aos poucos, mostrando o quanto aquilo é bom, o quanto você ir para a casa espírita, fazer amigos, conhecer pessoas e conhecer a mensagem do Cristo vai ser enriquecedor. Aos poucos a gente conquista. Muito obrigada, meninas, por esclarecer. Agora, a nossa querida Françoise Marie tem uma pergunta, um questionamento. Fala, Fran, que elas te escutam. Boa noite a todos. É interessante a gente ver por uma outra perspectiva, já que o tema hoje é a família na casa espírita, né? A gente observa quantas famílias, não só evangélicas, espíritas, cristãs, do modo geral, de alguma forma esperam que as crianças, que os jovens escolham sua religião só quando crescerem. E aí, como é que fica a situação? E a outra pergunta, né, porque tinha que ser uma e duas, uma para uma e uma outra para outra, né, a gente pergunta a vocês, e as crianças que têm uma mediunidade aflorada, como é que elas ficam dentro da casa espírita e dentro das outras religiões? Como é que a gente vê? Porque o papel da família é a gente cuidar. A gente quer cuidar, e a gente observa que há um imenso número de crianças que têm uma mediunidade muito ostensiva, geralmente até os 7 anos, e que se apresenta, tem os amiguinhos imaginários, que a psicologia é ativa, mas a gente observa que tem. E o que a gente deve aconselhar a essas crianças? Aos pais? Vamos começar do começo, né? Primeiramente, quando a criança... A primeira pergunta foi com relação àquela... Me perdi, tu falou, foi um ditado. Foi com relação a... Perguntei em relação a escolher a religião depois de grande. Pronto, lembrei. Você tem o seu livre-arbítrio, não vou escolher, e aí eu vou deixar crescer, sem evangelização, sem religião, sem nada. Quando você crescer, você escolhe. E aí? O que a Carol falou com relação a não obrigar, não quer dizer que a gente não vá semear. Então, se a gente vive em um lar cristão, e se esse lar cristão é espírita, logicamente, a gente tem que direcionar os nossos filhos, aqueles que estão sob nossa responsabilidade, porque Santo Agostinho fala na Instrução dos Espíritos, a responsabilidade dos pais em guiar seus filhos. Está lá no capítulo 14, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós temos a obrigação de levar o esclarecimento e o encaminhamento, inclusive, em termos de... não vou usar o termo de religião, mas de espiritualização, de evangelização daquele espírito. Então, a gente não pode, porque se a gente não educar espiritualmente, Fran,
vai vir outro com outras ideias e vai jogar, de repente, até ideias que não sejam aproveitáveis, né? Algumas vezes. Então, a gente tem essa obrigação, a gente tem que esclarecer, direcionar. Enquanto é pequenininho, como a Carol, que tem filhos de 5 anos, eles nem dizem que não querem, né, Carol? Eles vão junto, eles acham aquilo ali um oba-oba da evangelização, porque ele tem aquele momento todo de conversa, de recreação, de aprendizado também. Quando vai ficando na adolescência, porque aí 7 anos, a Fran citou muito bem, os benfeitores falam que é a idade em que há o primeiro fechamento desse ciclo reencarnatório, aos 7 anos. Então, a partir dos 7 anos, o espírito já demonstra mais quem ele é, o que é que ele veio fazer aqui, né? Até as suas tendências boas, tendências não tão boas. Então, a partir daí, e tá com a mediunidade ostensiva, tá com o amiguinho imaginário, mais um motivo para levar para a casa espírita, para a evangelização dessas crianças. Porque lá, não é que a criança vá para o mediúnico de jeito nenhum, mas a criança, ela vai fazer, no momento que está na evangelização, ela também vai fazer um tratamento espiritual para aquietar essa mediunidade que está desregulada, né? Às vezes acalma, dá um tempo para mim, a Iraci, né? As meninas ficam aqui, gente, falando nos sinais. A Iraci quer falar, pode contribuir, Iraci. Vamos aproveitar que já está chegando nosso tempo. Não, é só você citou Santo Agostinho no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família, certo? Isso. E tem uma fala dele, que é a questão que é referente ao que a Françoise falou, dizendo que fizeste do filho confiado a vossa guarda. Então, é o dever da família aproximar a criança de Deus. Certeza. Como ele vai perceber Deus na sua juventude ou na sua fase adulta, vai depender de como ele foi apresentado a esse Deus na infância. E os pais são responsáveis, né? Pelo que está aqui no Evangelho, que é fundamental. Então, não se pode esperar que uma decisão aconteça, como a Françoise questionou, de um filho lá na frente. É dever da família apresentar essa criança, né, a Deus, porque ele é responsável. Olha bem, que fizeste do filho confiado a vossa guarda. Tá? Então, assim, muito interessante esse capítulo e essa fala de Santo Agostinho, porque nos chama a responsabilidade. Isso, filho, não é pai, mãe, mas aquelas pessoas, o tio, a madrinha, o padrinho, as pessoas que estão próximas, certo? Que tem essa questão da responsabilidade de encaminhar aquele espírito que chegou tateando devagarinho e que a gente tem que pegar pela mão. Ele vai decidir sim, mas você tem que encaminhá-lo. Exatamente, como é que a gente decide algo que a gente não conhece, né, Iraci? É só essa fala, porque Santo Agostinho, ele foi, assim, fundamental. Não é escolher uma religião, mas apresentá-lo a Deus. Exatamente, muito bem. Complementar, Iraci, posso? Tem 1 minuto, né? Quando a Iraci falou, gente, muito pontual. Aí a Joana de Ângeles, em SOS Família, diz: Cristo no lar significa comunhão da esperança com o amor. Então, a partir do momento que a gente acende essa luz, para aquelas pessoas que convivem conosco, crianças, jovens, a gente está trazendo o quê? Uma esperança, um acalento. A gente não vai deixar de levar uma religiosidade para eles, porque vamos deixar na vida adulta eles decidirem. Por que não? A gente não pode trazer essa luz. E ela arremata falando: com Jesus em casa acendemos as claridades para o futuro, a iluminar as sombras que campeiam desde agora.
essas crianças, esses jovens que estão sob a nossa responsabilidade, são seres que vêm caminhando conosco, alguns mais difíceis, outros mais fáceis, porque a gente não pode levar essa claridade para o futuro deles. A minha família tem protestantes, tem católicos, tem espíritas, vamos levar luz para essas criaturas. Na minha família, para eu finalizar minha fala, tem católicos, né, dentro da minha família, né, no núcleo agora, meu marido é católico, eu sou espírita, e meus filhos são o quê? Eles estão conhecendo as duas religiões. Nós, pais, estamos levando Cristo em duas perspectivas. Agora, eles vão, como eu também decidi, eles vão ter a sua autonomia. Mas eu não vou deixar de falar de Jesus, não vou deixar de falar sobre reencarnação com eles. De jeito nenhum. Gente, eu fico tão feliz de ter recebido nós termos recebido duas pessoas excelentes para falar de um tema tão importante. E a mensagem da noite é: Jesus is life, Jesus is love, Jesus é vida e Jesus é amor. E falar de Jesus é muito bom, ainda mais com os pequeninos. E como dizia Jesus, vinde a mim as criancinhas, e vamos, criancinhas, com Jesus também. Então, gente, sem mais delonga, sem mais, frufruzada, sem mais glitter, essas coisas, vamos finalizar. Infelizmente, nosso cuscuz está no fim, mas eu só tenho a agradecer a cada ouvinte, a Isabel e a Carol, por compartilhar o conhecimento dessa temática tão importante. Eu gostaria de chamar, por favor, a Fran, nossa querida Françoise Marie, para fazer a prece final. Para dar, aquela fechada com chave de ouro, glitter e água frutificada. Simbora! Tira um pouquinho do glitter aí, Paloma, por favor. Perdoa, porque tem que iluminar. Negócio fosco, mate, tem que iluminar, tem que ter glow, gato. Vamos lá, gente, vamos fazer a nossa prece. Nesse momento, vamos fechar os nossos olhos, aqueles que sentem vontade. Quem preferir, fique com os olhos abertos. E onde que estejamos, iremos vibrar. Vibrações nas ondas do rádio. Vibrações de harmonia, de paz, de tranquilidade. Emanando dos nossos corações a todos aqueles que ouvem esse momento de evangelioterapia. Seria mais profundo. Que possamos, Senhor, encontrar dentro de nós a paz tão necessária da existência. A gentileza dentro dos nossos corações, em servir ao nosso próximo. O amparo espiritual que necessitamos para crescer e evoluir. E pedimos também aos que estão nos hospitais, nas ruas, nas calçadas, sem abrigo, sem esperança, que todos lembremos que temos um Pai maior, que esse barco não está à deriva, que ele tem um timoneiro e que nós fazemos parte desse grande planeta, essa joia azul, que é o planeta Terra. Que as emanações de amor das nossas famílias, que foi o tema de hoje, possam vibrar em nossos corações, nos lembrando a cada momento do nosso compromisso antes de encarnar com os nossos pais, filhos, companheiros, familiares e até mesmo aqueles que nos batem à porta. Abranda, Senhor, modifica os pensamentos dos nossos governantes, faz com que haja a paz que tanto necessitamos. E que na noite de hoje, no momento do sono, refazedor de energias, possamos encontrar aqueles que amamos, aqueles a quem tanto temos os nossos corações abertos. Que a tua luz, que o teu amor
fortaleça nessa jornada. Que assim seja. Que assim seja. Gente, boa noite a todos e a todas. Saudações. E cuidem-se na prece. A gente pode se encontrar no mundo espiritual? Podemos sim. Mas se liga, hein? Quinta-feira já está no fim. Não fica triste que próxima quinta haverá mais cuscuz. Que este mês de maio seja iluminado para todos vocês, ouvintes desse país, dessa América Latina, porque somos latinos. E por todo o planeta, meu filho, que aqui é internacional. O cuscuz é sucesso! Tchauzinho, tchauzinho. E pronto. Muito bom, Paloma. Eu gostei desse, viu? Essa emplacou. Tu sabe que eu sou crítica, né? Isso é a melhor crítica. Ei, Pantanal, eu virei pantaneira, já peguei, tô para pegar as roupas do acervo do meu bisavô.